Acredito que seja uma discussão bastante realmente inovadora e também provocativa, porque esses títulos muito marqueteiros nos assustam um pouco, né? É 4.0, é digital, é smart, mas realmente aquilo que a gente quer trabalhar com vocês não são buzzwords, não são somente palavras sem sentido para a gente tentar vender algo. O que a gente quer discutir com vocês aqui é uma revolução que está em curso, como outras revoluções que nós estamos passando nesse momento, e a área do agronegócio, né, principalmente no Brasil, tem muito a usufruir disso, já tem trabalhado muito com isso, e a gente precisa entender como nós, do setor, né, de geotecnologias, geoprocessamento, sistemas de informações geográficas, ou mesmo quem está assistindo o nosso webinar, quem está assistindo aí esse breve bate-papo, que lida com tecnologias que não necessariamente geográficas, a gente vai entender um pouquinho aí essa tal de agricultura digital 4.0, e é só o começo. Vejam só, nós já estamos vivenciando a agricultura 4.0, essa quarta revolução tecnológica da agricultura. Quais são as principais características, ou qual a principal característica dessa nova agricultura, ou chamada agricultura 4.0? É o digital e a conexão. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma nova forma, mais do que da utilização de sensores, ferramentas, tratores autônomos, os drones, mais do que todos os gadgets, mais do que todo o hardware envolvido com isso, mais do que todo o software envolvido com isso. Nós estamos falando de uma nova forma de pensar o espaço agrícola. Nós estamos falando de uma nova forma de pensar a produção de alimentos. Nós estamos falando de uma nova forma de interação com o nosso espaço de produção. E se hoje nós vivemos a transformação digital, e aí uma dica, né? A gente fez o webinar e tem aí o link na descrição e no próprio canal, aí vocês vão encontrar o webinar sobre ação geográfica, falando um pouco sobre a transformação digital. Então fica a dica para quem quiser complementar um pouquinho especificamente esse assunto. Mas quando a gente fala então desse momento da transformação digital, em que as empresas, governos, pessoas já estão conectadas, integradas de maneira digital, é inevitável que isso ocorra também na agricultura. E não é uma questão só de novas versões de software ou novos modismos, ou daqui a pouco isso passa. Não, estamos falando aqui de mudança de cultura, em que ocorre a mudança transformacional quando tecnologias passadas são simplificadas, ficam mais fáceis, estão mais acessíveis, e durante toda a história da agricultura, nesse breve aí, essa linha temporal aí, nós tivemos sempre o quê? Momentos de disrupção, momentos também de evolução tecnológica, e neste momento nós estamos vivenciando não só uma disrupção tecnológica, no sentido do hardware, dos equipamentos de campo, mas nós estamos vivenciando uma inovação em todos os sentidos, inclusive da forma do lidar com as pessoas envolvidas, com os processos envolvidos, com os fluxos de trabalho envolvidos no agronegócio. Nós não estamos aqui, então, se alguns de vocês talvez estejam agricultura 4.0, fazendas inteligentes, smart farms, e alguns já começam a olhar isso com um certo desdém, com cuidado. Quem é esse pessoal que está falando aí? Porque vocês estão falando, então, em transformar a minha fazenda em controlada por robôs? Vocês estão falando, então, da produção da cana-de-açúcar? Estamos falando da produção agroflorestal, nós estamos falando da soja, em que eu vou substituir tudo e todos por robôs, e eu não tenho mais a expertise do campo, eu vou substituir por máquinas. Não! Se alguém já ouviu falar isso, ou tem esse certo preconceito, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos justamente trabalhando com o que a agricultura sempre trabalhou durante toda a história da humanidade: nos apropriarmos das melhores técnicas e tecnologias para que a gente possa produzir mais, de maneira mais eficiente, e hoje com uma componente imprescindível, com o menor
ataque ou ao menor impacto negativo ao ambiente, seja desde o trato do solo, seja na pulverização, enfim. Então, o nosso real desafio nesse momento, que nós estamos sim vivenciando já a chamada agricultura 4.0, é produzir diferente usando novas técnicas. E ao contrário do que alguns poderiam estar pensando ou até preconizando, nós estamos aqui, na verdade, justamente trazendo a expertise do homem do campo, do engenheiro agrônomo, do especialista, para que a gente possa realmente trabalhar. Quando se fala de machine learning, só existe machine learning, só existe aprendizado de máquina se alguém está ensinando aquela máquina. Então, o real desafio da agricultura 4.0, mais do que e isso é uma frase que, quando eu já participei como expositor na AgriShow, e lá para os idos de 2004, foi interessante, uma pessoa especificamente, a gente lembra, entrou no nosso stand e perguntou assim, na época eu trabalhava na AGX Tecnologia, eu gostaria de uma caixinha para agricultura de precisão. Caramba, o que é uma caixinha? E aí foi conversar, entendemos. A caixinha para agricultura de precisão era um Garminzinho, era um GPS de navegação para coleta de dados em campo, aí um Etrex provavelmente. Vejam só, eu não estou falando aqui de caixinhas, soluções prontas. Nós estamos falando da união da agricultura, das tecnologias e da ciência para que a gente possa integrar sensores. E aí, sensores, existe um termo que a gente tem ouvido falar muito, né? Que inclusive eu me apropriei de uma maneira, ou seja, a internet das coisas, os dispositivos, os maquinários, e aqui maquinário eu estou chamando realmente a parte pesada, né? Os tratores, as colheitadeiras, os implementos, enfim, e sistemas de informação. E aqui eu não estou, para o público que talvez esteja procurando esse webinar e trabalhe especificamente com sistemas de informações geográficas, aqui eu estou lidando também com sistemas de informações geográficas, mas eu também estou trabalhando aqui com os ERPs, com os CRMs, com outros sistemas que permitem que toda a cadeia do agronegócio, toda a cadeia produtiva, realmente trabalhe de maneira engrenada, trocadilho com as engrenagens. Ou seja, eu realmente quero procurar formas de melhor produção, produzir diferente, utilizando novas técnicas, em que eu quero aproveitar o que há de melhor hoje em tecnologias disponíveis. Na revista Strider, né, do mês de dezembro, uma das reportagens da revista está disponível digital, quem quiser... É só dar uma googada aí, procurar, e também vai ter o link na descrição aí. Vocês encontram essa reportagem completa e algumas outras. Mas olha só que interessante, a força do agro. E aí, justamente, discutindo tecnologias, inovações. Mas o subtítulo é muito interessante aqui dessa reportagem. Setor que mais cresce no país é alavanca para inovação. Vejam só. Mais do que somente a questão de novas tecnologias no campo, mais do que somente a questão isolada do setor, do agronegócio ser a força motriz do nosso PIB, nós estamos falando aqui que a inovação, e aí a inovação tecnológica também está nisto, principalmente, aliás, é uma área que nós precisamos não só nos apropriarmos, como contribuirmos. Quando a gente lembra, talvez alguns de vocês trabalham na área agrícola, né, agronômica, talvez até alguém lembra do SimFarm, né, em que nesse sistema é um simulador como o SimCity, né, do mesmo produtor, mas no SimFarm é interessante que, por exemplo, se eu escolho uma região, né, no mapa lá da Califórnia, se provavelmente eu tentar plantar trigo por questões climáticas e questões ambientais de maneira geral, provavelmente minha produção nesse simulador, nesse joguinho, como alguns falavam, já estava presente aí. Onde eu planto, como eu planto, o local que eu planto, ou seja,
O que nós estamos falando aqui não é simplesmente de um novo software, uma nova ferramenta, ou um consultor mágico que vai até a sua usina, vai até o seu negócio e vai... Olha, eu tenho uma... Não é isso que a gente está discutindo. Nós estamos discutindo justamente como integrar os processos de produção, desde o preparo do solo, desde o entendimento de como e onde eu vou plantar, e inclusive até uma fase anterior, se quisermos, que áreas eu vou arrendar com a maximização de utilização dessa área, até o transporte, até o transbordo, até a entrega desse produto. Vejam, em toda a cadeia do agronegócio, nós estamos lidando com temas territoriais, espaciais. E se geotecnologias antes eram para algumas pessoas, como por exemplo aí com um GPS da década de 80, que com certeza não caberia no seu bolso, né? Como hoje você está com um sistema, um GNSS hoje, não é nem só o GPS rodando no seu smartphone, ou as imagens de satélite que não são, ou dos drones, ou terrestres, ou do seu próprio smartphone, não são mais esse querido borrão, né? A primeira imagem de satélite que nós temos da Terra, né? Em uma área em cima do Oceano Pacífico, próximo ao México. Nós estamos falando não somente de sistemas de informação geográficas, transformação do dado, nós estamos falando, na verdade, de um tempo muito rápido. Nós não estamos falando de tecnologias que estão evoluindo há 30 anos, nós estamos falando aqui de tempo. Aqui eu peguei algumas imagens do meu trabalho, de coisas que eu já desenvolvi, já estive envolvido, né? Alguém lembra daquele pocket ali no canto daquela imagem? Ali comparando com outro dispositivo móvel. Olha só, pessoal, isso aí são algumas imagens lá da época 2014, 2015, 2016, de alguns protótipos, de alguns testes. Na imagem central aqui, por exemplo, vocês podem visualizar um dispositivo que hoje seria o nosso smartphone, mas aqui era um pocket, né? Acoplado a um GPS. O GPS é um Garmin mesmo, ligado com um cabo aqui. Nós estamos aqui falando ou seja, eu estou falando de um tempo, muito pouco tempo atrás, em que essas tecnologias, se a gente mostra para alguns alunos de graduação, por exemplo, alguns vão dar até risada. Ô, louco, era assim há quantos mil anos atrás? Com essa notícia, inclusive, agora, da possibilidade do levantamento por drones, né, por vantes, enfim, por veículos aéreos, e com, lógico, seguindo toda a norma, e aí tem um artigo muito bem elaborado em cima falando sobre a norma que saiu ontem, né? Sobre levantamento com drones. E aqui eu tenho um artigo que eu tive a honra de participar como coautor, ao lado, por exemplo, de um dos inovadores no Brasil nessa área, que foi o Lúcio Jorge, né? Da Embrapa. E olha só, esse é um artigo de 2004 que falava lá de monitoramento agrícola a partir de imagens aéreas e web mapping. Nós vamos apresentar parte desse trabalho em um congresso. Falaram que nunca seria possível nem mesmo levantamentos emergenciais. Ou seja, imagina, isso é brinquedo de criança. E nós estamos aqui hoje vivenciando algo que em 2004 era Jetsons, era futuro. E hoje nós já estamos trabalhando com novas ondas e a tecnologia não para de avançar. Ou seja, vocês estão vendo que não é simplesmente uma substituição de tecnologias. Nós estamos falando aqui, na verdade, da evolução e disrupção tecnológica, em que eu posso carregar alguns gadgets, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos também, pessoal. São exemplos pessoais aqui, né, pra gente, ou seja, eu estou falando como usuário, eu não estou falando aqui como vendedor. Isso aqui eu não sei se vocês conhecem, é um medidor laser, você acopla isso, né, no corpo do seu smartphone, conecta via Bluetooth, e eu permito fazer, por exemplo, medições em campo ali. Olha que incrível, pessoal. E lógico, com o seu GNSS do seu próprio smartphone, você está georreferenciando. Eu consigo fazer medidas de distância, de área. Aqui alguns testes que a gente fez numa área agroflorestal. Eu estou falando de conseguir, por exemplo, hoje, num simples dispositivo de mão, né, conectado aí esse GPS diferencial, eu consigo aqui, utilizando... E aí até aí a propaganda positiva do IBGE, né, pessoal?
Eu acredito que alguns que estejam participando desse webinar não conheçam, por exemplo, a rede N-Trip do IBGE, em que se eu tiver, né, um receptor que permita a correção L1, mais os dados da rede N-Trip do IBGE de correção, e aqui eu estou usando o servidor, eu consigo ali, por exemplo, no meu smartphone, com esse dispositivo Bluetooth, mais a correção gratuita do IBGE, eu consigo uma acurácia ali de, por exemplo, 0,17 metros. Ou seja, pessoal, eu não estou falando de futuro, nós estamos falando de presente. E nós não estamos falando de investimento de milhões de dólares para se iniciar um projeto desse. Nós estamos falando o que você já tem dentro da sua unidade produtiva, seja cana de açúcar, seja soja, seja milho, não importa. Quais tecnologias você já investiu? E se você não quiser acreditar em mim, quem que é esse cara? Quem que é esse louco? Quem que é esse Abimael que a Mundo Gel resolveu convidar esse cara? Então, se não quiser acreditar em mim, pessoal, isso aqui é muito recente, recente mesmo. Esse congresso ele acabou agora no dia 13 de fevereiro, aconteceu em Dubai, e aqui na tela vocês estão vendo rodando algum dos patrocinadores envolvidos nesse congresso, que foi o encontro de governo, né, governança mundial. E aí, esse aqui já é o documento final, ou seja, saiu há menos de uma semana aí o documento final, falando o seguinte, que a agricultura 4.0, ela não é mais o futuro, ela é o presente. E ela tem 3 grandes frentes: produzir diferente usando novas técnicas, usar novas tecnologias para aumentar a eficiência da cadeia produtiva de alimentos e incorporar tecnologias transversais e aplicações, ou seja, novas discussões que estão ocorrendo neste momento lá em Dubai, em grandes players do mercado de TI, de inteligência, enfim, de mídia envolvido, governos envolvidos nisso, em que eu fiz um destaque ali nosso, e aí eu estou colocando para uma comunidade talvez um pouco mais próxima do Mundo Gel, promotora desse webinar, justamente o que da comunidade Gel. Olha só, eu retirei, olha as oportunidades que nós temos e que já estamos atuando. Então ele coloca lá os drones, tecnologia drone, o Data Analytics, o Big Data, ou seja, a análise de dados, a extração de dados com inteligência e incorporando a inteligência de negócio do seu processo. Não é uma inteligência artificial no sentido pejorativo. A internet das coisas, a agricultura de precisão, a inteligência artificial e o blockchain. Vejam só, nesse congresso que acabou de acontecer, em que a discussão principal foi a agricultura 4.0, nesse documento, quem quiser quiser acesso, é só dar uma procurada aí, também está o link. Nós temos pelo menos 6 dimensões de soluções que nós podemos oferecer, e não de futuro. Para que a gente possa chegar nessa visão, não crítica, né? Aqui é o comando central da Apollo 13, da missão Apollo 13, mas que a gente possa chegar realmente a uma integração de tecnologias nesses centros de controle que alguns estão chamando de centro de inteligência agrícola. Aqui, lógico, eu estou fazendo uma brincadeira com espero que não ouçamos Houston, temos um problema, né? Mas vejam só, pessoal, para que a gente possa ter centros de controle integrados da informação, dos dados, do que está acontecendo no meu negócio, no caso, no agronegócio, não adianta eu ter uma sala dessas, ou ter o melhor software do mundo, ou ter o melhor hardware do mundo, ou estar na melhor nuvem do mundo, se na verdade eu não pensar os meus processos de negócio. A Century, uma grande consultoria, vocês conhecem aí, coloca esse quadro que eu acho muito interessante, né? Em que nós, no passado, né? O plantio aí com tradicional, a revolução verde, a revolução dos transgênicos, o GPS, a agricultura de precisão, ele já coloca isso como um passado. E que o presente hoje, e quem está no campo literalmente sabe que isso não vai me deixar mentir sozinho nesse webinar,
é que, na verdade, nós já estamos sofrendo pelo acúmulo, ou pelo exagero, ou por termos muitos dados. A grande questão agora é como eu organizo. Fiz um voo com drone, comprei um drone, e agora? O que eu faço com as imagens? O que eu posso fazer com o drone? Que tipo de informação eu posso extrair daquele produto? E o futuro, pessoal, é justamente o quê? Essa visão do data insight, da sacada dos dados, ou seja, da minha corporação ser entendida e retroalimentada pelos dados que ela já gera, que ela já produz, que ela inerentemente já está criando como uma máquina em campo nesse momento. Agora, toda essa agricultura 4.0, o que ela tem em comum? O que esses desafios têm em comum? O nosso planeta. Nós estamos falando aqui, vejam, eu evitei, né? Apesar que até para o pessoal que está assistindo não desanimar, não ir embora, eu citei já essa palavra algumas vezes, mas vejam, aqui a gente não está falando de geoprocessamento para o mercado agrícola ou utilização de ferramentas geográficas para isso. Nós já estamos colocando que o problema do agronegócio, ele é territorial por excelência. Então eu vou procurar ferramentas e soluções que vão poder trazer essa espacialidade para o meu trabalho. E porque somente o sistema de informações geográficas isoladamente no agronegócio, ele não vai adiantar, porque eu vou ter que estar conectado, na verdade, com sistemas contábeis, com sistemas da usina, da indústria, ou seja, eu vou conectar a inteligência e vou conectar, inclusive, os seus investimentos que já foram altos em TI. Integrando tais ferramentas, só que aí numa visão nova, numa visão da transformação digital, e aí, já disse, né? Quem quiser mais detalhamento, a gente tem um webinar aí só tratando bem detalhadamente desses 4 pilares da transformação digital, mas relembrando, mobilidade e apps, o Big Small Data, a computação em nuvem e o engajamento digital. Mas o nosso diferencial é justamente o quê? É trabalhar com os dados, tornando-os organizados de maneira a se transformar em informação, a informação ser utilizada pelos tomadores de decisão realmente, ou seja, eu ter painéis de decisão, dashboards, relatórios, e que se o meu problema, se o agronegócio, eu pelo menos não conheço, não é produzido no éter, no nada, em algum lugar, tem uma dimensão espacial, então esse conhecimento ele é já estritamente geográfico. Por isso a minha inteligência, a aplicação desse conhecimento em campo, permite que a gente atinja a inteligência geográfica. Esse é o nosso grande ou maior diferencial ao tratarmos da agricultura 4.0. O mapa não é um agregado posterior do meu relatório. O mapa não é uma caixinha que o seu BI permite que eu crie um mapinha disso. Eu, na verdade, estou tratando que a informação geográfica, mesmo que ela naquele momento não esteja representada num produto gráfico chamado mapa digital, interativo ou mesmo analógico, mas a essência do dado, a natureza da minha informação é geográfica. E é por isso que num fórum que não é necessariamente de informações geográficas, nós temos pelo menos 6 dimensões, como eu mostrei, que tem ligação direta com o nosso trabalho. E temos muito a contribuir com isso. E é por isso, temos tanto a contribuir, que essa discussão que a gente está fazendo aqui é uma abertura de uma conversa. É o começo de uma discussão que, vejam, não está somente no Brasil em plena efervescência e o mundo gel promovendo um webinar como esse. Vocês viram, está ocorrendo eventos no mundo todo, acabou um aí em Dubai. E é por isso, pessoal, que essa conversa, além de outros webinars, outros artigos e um pouco que a gente vai conversar agora também, é por isso que fica o convite aí para vocês participarem da continuação dessa conversa e da especialização dessa conversa num nosso Mundo GeoConnect 2018, no dia 17/5, das 8h30 ao 12h30, nós teremos um
seminário chamado GEO no Agronegócio Inteligente. E aí nós teremos não só essa discussão de maneira de visão e metodológica, mas nós estamos trazendo aí empresas, pessoas, né, mais do que que já estão realizando esse agronegócio inteligente, já estão realizando a Revolução 4.0. E aí nós já temos, provavelmente, Eduardo talvez já tenha alguns outros confirmados, eu retirei da página, né? Nós temos ali já confirmado o Abimael, né? E é por isso que esse webinar, eu agradeço, ele é o início aí, né, desse nosso seminário que continua em outros momentos também, antes até do dia 17, mas no dia 17 é o nosso marco aí. Nós já temos a confirmação do Luiz Antônio de Lima da Fototerra, falando sobre a utilização de LiDAR na realização de inventários florestais, ou seja, mais uma daquelas tecnologias que estão integradas nessa Revolução 4.0. É isso que eu queria falar com vocês. Nossa, Abimael, mas agora eu tenho... Ótimo, se você tiver perguntas a gente vai interagir, mas como eu sempre digo, a ideia aqui é ampliar as dúvidas, iniciar uma transformação interna para que a gente possa avançar nessa discussão. Se você tiver interesse em mais materiais e alguns outros vídeos, inclusive, textos, etc., eu te convido a entrar aí no geografiadascoisas.com.br. Você também pode procurar lá no YouTube, no Facebook e no Instagram, você vai encontrar Abimael Sereda Júnior. Clica lá, pessoal, eu só posto realmente quando vai ter webinar, etc. Você não vai ficar sobrecarregado o seu feed, então você pode seguir lá nos canais Abimael Sereda Júnior. E, como eu disse, tendo interesse em outros materiais, inclusive o webinar do mês passado, tá lá o link também para quem quiser acessar. Agora, aquele momento do vamos conversar. Eu espero que realmente tenha balançado um pouco com vocês esse tema, tenha tirado um pouco da zona de conforto e percebido assim, então eu já faço isso, eu já estou vivenciando isso e talvez eu já estou... exatamente. O que eu quis trazer nesse webinar é a hora, na verdade, da integração de pessoas e tecnologias para fazermos diferentes, como foi em toda a história do agro, mas agora de uma maneira digital, afinal de contas, nós vivemos a transformação digital. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Abimael Sereda Júnior e este foi o webinar Agricultura Digital 4.0, Inteligência e Ação no Agronegócio. Muito obrigado.